esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós podemos, Cecília, tocar esse salmo bonito de novo? É um refrão bacana. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Que este salmo seja inspiração para a nossa prosa, para cumprir a vontade de Deus e pôr em prática tudo aquilo que Ele nos põe no nosso coração. Então vamos cantar. Eu disse, eis que vem o Senhor. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Nessa Eucaristia nós estamos rezando por tantos irmãos que já descansaram, pelo Wellington, pelo Genesi, pela Alda, também pela Leia, pela Gelta, pela Terezinha e tantos outros que aqui nós visitamos. Nós iniciamos, meus irmãos, tempo comum. É este tempo forte em que nós, até novembro, nós vamos ouvir nos Santos Evangelhos a vida pública de Jesus, as coisas boas que Ele fez. Nós estamos já no 2º domingo do tempo comum. Semana passada, nós celebrávamos a festa do batismo de Jesus, que dava início ao tempo comum. E eu partilhei aqui com vocês a importância de sermos cristãos e vivermos a nossa fé no nosso batismo. Porque muita gente vem na igreja, pede o batismo à igreja e dá linha na pipa, né? Não quer saber da fé, sabendo que essa nossa fé, ela é regada e baseada no sofrimento na cruz de Jesus e também na sua ressurreição. Todos nós precisamos passar pela cruz para chegar à glória, à ressurreição. Esse é o nosso caminho. E parece que a liturgia de hoje é uma continuação. Há um projeto aí. Semana passada nós meditávamos sobre o batismo e hoje a palavra-chave para a gente entender é esse chamado, porque é Ele que nos chama. Deus que nos chamou para ser batizado, para fazer nossa primeira comunhão, para eu ser padre, para casar. É Ele que dá o primeiro passo, né?
E eu estava rezando e Deus tinha me dado 3 palavras para a gente entender esse processo desse chamado. A primeira palavra que Deus tinha colocado no meu coração é que no processo do chamado de Deus, nós precisamos escutar. E escutar requer atenção. Eu não sei se vocês escutaram a primeira leitura que o Dudu leu. Nós escutamos que o profeta, que Samuel, estava no templo. Samuel entrou no templo. E Samuel entrou no templo e foi dormir. Eu penso também, tantas pessoas que vêm para a missa só para dormir, né? O padre começa em nome do Pai e a pessoa... Né, Nina? Muita gente vem para a igreja para dormir, né? Mas não pode. Tem que ficar acordado, né? Samuel então cochilou, dormiu, diz o texto. E por 3 vezes uma voz chamou Samuel. Samuel, Samuel. Interessante que Deus, quando nos chama, Ele chama a gente pelo nome. Quando Deus me chamou para ser padre, Ele me falou: Leonardo, vem, segue-me. Nina, vem, segue-me. Quando Ele nos chama mesmo. Agora, quem está sonolento, quem está dormindo, não consegue captar a mensagem dele. Porque a gente precisa de uma outra coisa dentro do processo da escuta, que é na nossa vida de oração que a gente vai escutar Deus, né? No nosso silêncio, no nosso momento íntimo com Ele. E Ele fala. Ele fala. Comigo Ele fala que sou padre. A todo instante Deus fala. Passarinho, o padre falando. Só que a gente tem que estar atento. E quantas pessoas estão dormindo, cochilando, por isso que não consegue captar a mensagem, o que Ele está falando. E a segunda palavra é justamente essa, é o discernimento. E quantas pessoas precisam dessa ajuda, desse discernimento, né? Samuel precisou do discernimento de Eli, que foi o sacerdote do templo, para ele despertar: é o Senhor quem está me chamando. Pela 3ª vez, quando Deus chamou Samuel, 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 Eli então falou assim para Samuel: Samuel, quando você escutar essa palavra, diga assim: fala, Senhor, que teu servo escuta, né? A pessoa certa para a gente discernir qual é a vontade de Deus, eu penso aqui no nosso nível eclesial da igreja, é o padre. Por isso que é importante a gente fazer uma direção espiritual, partilhar um pouco com o padre. Das minhas confissões e atendimentos, as pessoas sabem que eu gosto de atender aqui em cima, né? Porque eu não posso por conta do ventilador e da poeira. E ali é o momento onde as pessoas se declaravam, falavam mesmo. Nesse tempo, que está sendo um tempo difícil, quando eu escutei de testemunhos, de choro. Agora, se você fala com a vizinha, fala com a prima, fala com a tia, fala com não sei quem, você vai escutar inúmeras coisas e não vai resolver a sua vida. Quando eu me decidi ser padre, meninos, claro que eu procurei o padre, né? Eu estava com uma inquietação no coração. Eu lembro que quem foi Eli na minha vida foi o padre Dudu. Eu lembro até na capelinha lá na Praça Cruzeiro, a gente estava conversando e eu dizia para ele essa minha necessidade de ficar na igreja, de rezar. E ele foi Eli para mim. Começou a esclarecer coisas. Se eu não falasse com o padre Dudu, eu não teria discernimento e eu não seria padre. E quantas pessoas precisam desse discernimento que é muito importante na vida. Nós, quando entramos no seminário, até hoje nós somos acompanhados por um diretor espiritual. Eu tenho meu diretor, falo com ele por mensagem: padre, o senhor reza por mim, está acontecendo isso, isso e isso. E ele vai me dar luz, né? A figura do padre, ela é muito importante. E no Evangelho nós escutamos a figura de João Batista, que também foi muito importante na vida daqueles 2 apóstolos. No Evangelho conta que João estava com 2 discípulos, era André e o outro a gente não sabe quem é. Quando João Batista viu Jesus, ele apontou: olha, é ele. Aqueles 2 deixaram João Batista de lado e seguiram Jesus Cristo. Muito interessante é isso, né?
quão a gente precisa do outro. Eles precisavam de João Batista, que foi canal de graça para a vida daqueles irmãos. Conta o texto que quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus perguntou: vocês estão procurando o que aqui? O que vocês querem, né? E a indagação dos discípulos foi justamente isso: onde você mora? A gente quer saber onde você mora, né? E Jesus responde: vinde ver, né? Hoje eu estou indo, né? Onde você mora, Padre Léo? Agora eu moro no Engenho Pequeno lá, né? Eu moro lá. Aqui eu morei aqui por um tempo, né? O texto diz, muito interessante, é que eles marcaram a hora desse encontro com Jesus, né? Eles ficaram com Jesus naquele dia, porque foi um encontro marcante, e eles permaneceram com Jesus. Quando a gente se encontra com Ele, a gente até marca o horário, né? Eu sei o dia do meu batizado, 25 de janeiro. Eu sei o dia da minha crisma, da minha primeira comunhão, da minha ordenação, 30 de setembro de 2017. E como é importante para mim decorar e pensar nessas datas, sabe? Aquela igreja quando eu me ordenei, toda bonita. Foi um encontro com Ele bonito. E é bom a gente fazer isso, essa recordação desse encontro com Ele. É bom a gente voltar ao primeiro amor. Os meninos vão passar por isso daqui a alguns anos, né? A nossa vida vai exigir isso. E você precisa fazer certas recordações de certas memórias, né? Seu primeiro beijo no casamento. Quando foi o primeiro encontro, né? Nina, lembra do casamento, Nina? Lembra? É importante lembrar, fazer memória. Isso tudo faz com que a gente se recorde do nosso primeiro amor. O texto diz que André ficou tão apaixonado por Jesus, loucamente apaixonado, que ele correu e foi contar para o seu irmão, né? Foi lá: Simão, Pedro, olha, meu irmão, eu encontrei ele. Quando a gente se encontra com ele, a gente quer anunciar. É por isso que a gente vem à Eucaristia dominicalmente, todo domingo, para a gente se encontrar com ele, beber da graça, sair daqui cheio dele e evangelizar, né? Nesses 3 anos em que eu convivi aqui com vocês, eu pude encontrar muitas vezes com Jesus, no pecador, né? Que se absolveu, que absolviu o pecado, no doente, na família que visitei, né? Agora eu preciso anunciar esse Jesus lá no Engenho Pequeno, né? Essa é a minha missão agora, fazer essa experiência, né? De lá, né? Mas a nossa caminhada ela não é fácil. Dizia Santo Agostinho que, Senhor, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Agostinho falava isso com o coração feliz, porque a caminhada com Jesus, ela é exigente, mas, meus irmãos, é impossível deixar Ele. Então peço que vocês rezem por mim, pelo meu ministério, por este novo de Deus, para que eu também cumpra a vontade dEle nessa minha nova missão, lá em São Gonçalo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.